E o que nós vamos estar falando hoje é algo de extrema relevância para o contexto atual. Vamos estar falando sobre fake news, principalmente nesse ambiente político. Nós sabemos que a política ela está alinhada indiretamente e até diretamente ao ministério eclesiástico. O povo de Israel ele sofreu muito com governos que não estavam alinhados ao plano de Deus. E nós também podemos sofrer se os nossos governantes não estiverem alinhados com os planos de Deus. Então nós gostaríamos de falar sobre fake news. É de extrema importância falarmos sobre fake news porque, infelizmente, as mídias sociais podem apresentar para nós falsas informações que podem ser relevantes e influenciadoras de uma forma negativa para toda a nossa comunidade. E a primeira coisa que eu gostaria de falar e fazer uma comparação para os amados irmãos é exatamente sobre a mentira e a verdade. No livro de João, no capítulo 14, verso 6, diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos estar alinhados com pessoas que realmente estão disponíveis para falar a verdade. Porque a verdade é a representação de Cristo. Não apenas pela palavra de Deus, mas pelo testemunho de vida que você tenha todos os dias. Nós não podemos mentir e muito menos colaborar com a mentira. Em Efésios, no capítulo 4, verso 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então nós temos que ter o hábito de falar a verdade em respeito aos irmãos, demonstrando amor ao próximo, inclusive falando a verdade para ele. Podemos falar com amor, mas falando a verdade. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim: Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas. Você é uma nova criatura. E no verso 10 diz o seguinte: E se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, ou seja, verdade, segundo a imagem daquele que o criou. Precisamos falar a verdade. Em João, no capítulo 8, verso 44, diz o seguinte: Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele, do diabo? Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. O Senhor detesta lábios mentirosos. Em Provérbios, no capítulo 12, verso 22, diz assim: O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Em Efésios, no capítulo 6, verso 14, diz assim: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, se vestindo da verdade, falando a verdade, vivendo a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Você vai ser justo. Nós precisamos entender, amados, que realmente, nos dias de hoje, precisamos falar a verdade e não colaborar com as mentiras e com as fake news. E como que eu faço para alinhar a fake news, entender quando não é, fazer um filtro a respeito? No livro de Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao 11, Jesus está no deserto e está sendo tentado pelo diabo. O diabo, ele usa a própria palavra de Deus, que é verdade, para tentar tentá-lo para que ele cometa seus erros. Mas o que acontece nessa passagem da Bíblia? O diabo, ele pega textos fora do contexto. Ele pega meias verdades, meias informações descontextualizadas e lança para Jesus. Só que Jesus, ele tinha a bagagem do conhecimento da palavra de Deus. Não apenas um texto isolado, mas ele entendia o contexto, o que vinha antes e o que vinha depois. E em todas as armadilhas do diabo, Jesus tinha uma contra-resposta em cima da palavra de Deus, que é verdade. Então nós não podemos ser rasos na palavra de Deus. Precisamos ser profundos na palavra de Deus. E a gente também precisa verificar se as pessoas que estão falando, inclusive de política, se as suas ideias estão condizentes com a palavra de Deus, que é a verdade. Se os seus planos de governo estão relacionados com a verdade, ou se querem destruir a família, destruir os ministérios, destruir a casa do Senhor e o nosso direito de culto e adoração. Mas como que eu vou saber que é uma fake news? Então eu vou deixar algumas dicas para os amados irmãos. Primeiro, verifique a escrita, a fala. Geralmente uma fake news, ela tem muitas escritas deficientes, porque muitas pessoas ela têm uma má índole, mas ao mesmo tempo ela não tem a mesma qualificação para estar escrevendo ou falando uma determinada informação. Então uma das dicas, uma escrita deficiente, com erros de português, erros primitivos primários. A gente consegue ver isso até em sites que tentam imitar bancos ou outras coisas e você percebe esses erros de escrita. Outra coisa que você pode suspeitar de uma fake news, títulos escandalosos. Por quê? Porque é um título que tem aquele ar de sensacionalismo. E isto pode ser suspeito. Geralmente, um texto ou uma informação de cunho realmente informativo, ela vai falar um título que chama a sua atenção, claro, mas não com esse caráter escandaloso, como se fosse o fim dos tempos, nesse sentido. Falta de fonte. Da onde foi tirada determinada informação? Quais são as bases bibliográficas, teóricas, quais sites, quais vídeos ou falas próprias da pessoa podem comprovar aquilo que está sendo falado? Então, a falta da fonte. Você pode também desconfiar.
Quando você perceber que há destruição da reputação da pessoa. Você não quer falar de um plano de governo ou de um pensamento político, religioso, algo desse tipo, mas algo que tenta destruir a reputação da pessoa. Dizendo coisas relacionadas à sua conduta, seu caráter, sua personalidade. Você pode suspeitar. Agora, geralmente quando o assunto é verdadeiro, geralmente aquela informação ela não é exclusiva. Geralmente ela é divulgada em outras fontes de comunicação, em outros sites, vídeos, televisão, rádio, e isso colabora com a verdade, porque várias pessoas em vários lugares estão falando a mesma coisa, portanto, é bem provável que eles realmente tenham pesquisado a determinada informação. Então, amados irmãos, não vamos colaborar com as fake news. A verdade, ela agrada a Deus em todas as instâncias. Não apenas a verdade bíblica e espiritual, mas a verdade no comportamento, no dia a dia, no lidar com as pessoas, no trabalho, na política, nos relacionamentos. A verdade sempre liberta. A verdade sempre agrada a Deus. A mentira não. Não devemos ganhar, nos beneficiar com a mentira. Porque quem se beneficia com a mentira é o inimigo das nossas almas, o diabo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.